Eu sabia que algo estava errado quando Márcio começou a me cumprimentar com apertos de mão. Não era o tipo dele. Márcio era o diretor comercial que mal olhava nos olhos da equipe operacional, sempre ocupado demais com suas reuniões estratégicas e seus paletós italianos caros demais para o orçamento que ele jurava estar enxugando. Mas naquela segunda-feira, lá estava ele, sorriso plástico colado no rosto, apertando minha mão como se fôssemos velhos amigos. Eu deveria ter percebido. Deveria ter sentido o cheiro de traição misturado com aquele perfume importado que ele usava. Mas eu estava cansada, ocupada demais revisando os contratos de fornecedores que ninguém mais tinha paciência para ler. 15 anos. 15 anos eu passei naquela empresa de logística e distribuição, a Lodimax, construindo relacionamentos com clientes que valiam mais que qualquer campanha de marketing que o departamento comercial conseguisse sonhar. Eu era a gerente de contas estratégicas, a ponte entre promessas corporativas e entregas reais. Quando um cliente grande ameaçava sair, era meu nome que aparecia na agenda. Quando um contrato precisava ser renovado com cláusulas especiais, era minha assinatura que garantia a confiança. Eu não era invisível porque ninguém me via. Eu era invisível porque fazia tudo funcionar tão bem que ninguém precisava se preocupar. A Lodimax estava passando por uma fase que a diretoria chamava de transformação digital, mas que na prática significava cortar gente experiente e contratar estagiários que custavam 1/3 do salário e cometiam o triplo dos erros. Márcio tinha chegado há 2 anos, trazido por uma consultoria americana que prometeu aumentar a margem de lucro em 20%. Ele cumpriu a meta, claro. Basta demitir metade da operação e sobrecarregar a outra metade até o limite do colapso nervoso. O advogado da empresa, Renato, era outra peça do mesmo tabuleiro podre, formado em alguma faculdade particular que eu nem sabia que existia, mas com aquela confiança irritante de quem acha que diploma é sinônimo de competência. Ele tinha o hábito de interromper as mulheres nas reuniões, explicando conceitos básicos como se estivesse ensinando o alfabeto para crianças. Eu já tinha perdido a conta de quantas vezes ele tinha reformulado minhas próprias ideias e apresentado como se fossem dele. E sempre recebia os créditos. Naquela manhã de segunda-feira, fui chamada para uma reunião sem pauta definida. Sala de reuniões pequena, sem janelas, aquele tipo de espaço onde más notícias são entregues com eficiência corporativa. Márcio estava lá, Renato ao lado dele com uma pasta preta que parecia conter meu futuro. Não me ofereceram café, nem água, só cadeiras duras e ar-condicionado gelado demais. Sente-se, Patrícia, Márcio disse, gesticulando para a cadeira como se estivesse me fazendo um favor. Obrigada por vir tão rápido. Eu me sentei devagar, coluna ereta, mãos cruzadas sobre a mesa. Não disse nada. Aprendi há muito tempo que silêncio incomoda homens inseguros. Olha, vou ser direto, ele começou, e eu já sabia o que vinha. Ser direto era código para não vou me desculpar pelo que estou prestes a fazer. A empresa está passando por uma reestruturação importante. Estamos consolidando departamentos, otimizando processos. Renato ajustou os óculos e assumiu o controle da conversa com aquele tom mecânico de quem decorou um script jurídico. Sua posição será descontinuada a partir de hoje. Estamos oferecendo um pacote de desligamento que inclui o aviso prévio indenizado e mais 15 dias de salário como forma de reconhecimento pelos seus anos de serviço. 15 dias. 15 anos de lealdade, de fins de semana trabalhados, de ligações atendidas às 2 da manhã, porque um carregamento estava preso na alfândega. E eles achavam que 15 dias de salário eram reconhecimento suficiente. Eu não me mexi. Apenas inclinei a cabeça levemente, como se estivesse processando a informação. E a rescisão completa? Perguntei, voz calma, quase educada. Renato sorriu. Aquele sorriso condescendente que eu aprendera a odiar. Está tudo dentro da pasta. Você tem até o final do dia para assinar. Recomendo que leia com atenção, mas posso adiantar que está tudo em conformidade com a legislação. Peguei a pasta, abri devagar, folhei as páginas sem pressa, cada linha, cada parágrafo. Eles esperavam que eu assinasse sem questionar, como tantos outros tinham feito. Mas eu conhecia cada vírgula dos meus contratos de trabalho. Conhecia cada aditivo, cada cláusula. E foi aí que vi. Ou melhor, que não vi. Não tem multa por rescisão antecipada? Perguntei, levantando os olhos. Márcio franziu a testa. Multa. Você não está em contrato de experiência, Patrícia. Eu sorri. Não.
Mas a empresa está. Com a Nova Trans. Silêncio. Renato piscou 2 vezes, rápido demais. Márcio cruzou os braços, postura defensiva instantânea. Do que você está falando? Há 5 anos eu negociei pessoalmente o contrato de exclusividade com a Nova Trans, nosso maior cliente. Eles exigiram uma cláusula de estabilidade operacional. Basicamente, garantias de que a equipe responsável pela conta deles não seria desmontada sem aviso prévio de 90 dias e aprovação por escrito do diretor de logística deles. Se a Logimex descumprir, a multa é de 3 milhões de reais. Márcio ficou pálido. Renato folheou papéis na pasta dele, procurando algo que claramente não estava lá. Isso não faz sentido, Renato murmurou. Contratos com clientes não têm cláusulas de RH. Tem quando o cliente paga por continuidade e confiança, eu respondi, ainda sorrindo. E a Nova Trans paga muito bem por isso. Aliás, o contrato foi renovado há 6 meses. Você assinou a renovação, Márcio. Lembra? Eu vi a ficha cair nos olhos dele. Vi o momento exato em que ele percebeu que tinha assinado sem ler, que confiou na minha competência, na minha invisibilidade estratégica. E agora, aquela mesma invisibilidade estava prestes a custar muito, muito caro. Me dê 48 horas, eu disse, fechando a pasta e empurrando de volta para Renato. Vou revisar isso com calma e talvez ligar para o Dr. Henrique da Nova Trans, só para confirmar se ele foi informado sobre meu desligamento. Levantei, ajeitei a bolsa no ombro e saí daquela sala sem olhar para trás. Meu coração batia forte, mas meus passos eram firmes, porque finalmente, depois de 15 anos sendo subestimada, eu tinha o controle. E eles nem sabiam o tamanho da bomba que acabavam de ativar. Cheguei em casa naquela tarde com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era raiva. Era algo mais antigo, mais profundo. Era a certeza de que eu tinha passado anos construindo algo que só agora mostrava seu verdadeiro valor. Meu apartamento, pequeno e funcional, nunca me pareceu tão acolhedor. Larguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e fui direto para o escritório improvisado no quarto de hóspedes. Ali, em uma gaveta trancada que nem meu ex-marido sabia que existia, estava minha coleção pessoal de seguros. Pastas organizadas por ano, contratos arquivados, e-mails impressos, anotações manuscritas de reuniões que ninguém mais lembrava que tinham acontecido. Eu não era paranoica, eu era cautelosa. Tinha aprendido ao longo de 15 anos que memória corporativa é seletiva e conveniente. Puxei a pasta rotulada Nova Trans 2020-2025 e abri sobre a mesa. Ali estava tudo. O contrato original, assinado por mim e pelo Dr. Henrique Tavares, diretor de operações da Nova Trans. As cláusulas que eu mesma tinha redigido, palavra por palavra, depois de semanas de negociação. E lá, na página 17, seção 4, a linha C, estava minha obra-prima. Estabilidade da equipe gestora, dizia o título. A Nova Trans exige que a equipe diretamente responsável pela gestão operacional de sua conta permaneça inalterada por um período mínimo de 18 meses após cada renovação contratual. Qualquer alteração na composição da equipe deve ser comunicada com 90 dias de antecedência e aprovada formalmente pelo diretor de operações da Nova Trans. O descumprimento desta cláusula resultará em multa contratual no valor de 3 milhões de reais, além da rescisão automática do contrato sem ônus para a contratante. Eu li aquilo 3 vezes, saboreando cada palavra. Tinha sido uma exigência difícil de vender internamente. A diretoria da época achou absurda, mas eu argumentei que a Nova Trans era responsável por 18% da nossa receita anual, que eles tinham sofrido com rotatividade alta em fornecedores anteriores. Que confiança era um ativo valioso. E no final, eles aceitaram. Porque eu era boa no que fazia. Porque eu entendia que negócios não são só números, são relacionamentos. Peguei meu celular e procurei o contato do Dr. Henrique. Não falávamos há alguns meses, mas nossa relação sempre foi sólida. Ele era do tipo old school, valorizava apertos de mão e acordos cumpridos. Hesitei por um segundo antes de digitar a mensagem. Boa tarde, Dr. Henrique. Espero que esteja bem. Gostaria de confirmar uma informação importante sobre nossa parceria. Podemos conversar amanhã? É urgente. 3 minutos depois, a resposta chegou. Claro, Patrícia. Que horas funciona melhor para você? 9 da manhã? Perfeito, respondi. E obrigada. Deitei no sofá, olhando para o teto, sentindo pela primeira vez em semanas que não estava sozinha nessa. Tinha um aliado. E, mais importante, tinha provas.
porque a verdade sobre homens como Márcio e Renato é que eles operam na superfície. Eles veem planilhas, metas, números redondos, mas não veem as engrenagens. Não veem os detalhes microscópicos que mantêm tudo funcionando. E quando você é invisível por tanto tempo, você aprende a usar isso a seu favor. Você se torna a engrenagem que eles nem sabem que existe até o dia em que ela para de girar. Na manhã seguinte, acordei cedo. Café forte, roupa social discreta, mas impecável. Maquiagem leve. Não queria parecer desesperada. Queria parecer profissional. Porque era exatamente isso que eu era. Às 9 em ponto, meu celular tocou. Dr. Henrique, pontual como sempre. Patrícia, bom dia. Me preocupei com sua mensagem. Está tudo bem? Depende, Dr. Henrique. O senhor foi informado de alguma mudança na equipe que gerencia a conta da Nova Trans? Houve uma pausa. Mudança? Não. Por quê? Deveria ter sido? Meu coração acelerou, mas minha voz permaneceu firme. Fui desligada ontem, sem aviso prévio, sem comunicação ao senhor. E, pelo que entendo, sem respeitar a cláusula de estabilidade que está no nosso contrato. Silêncio do outro lado. Não era um silêncio confuso. Era um silêncio furioso. Eles fizeram o quê? A voz dele subiu de tom. Patrícia, você é a única pessoa lá que realmente entende nossa operação. Você acha que eu aprovaria isso? Exatamente, eu disse, controlando o alívio que ameaçava escapar. Por isso, estou ligando. Preciso saber se o senhor está ciente e se aprova formalmente meu desligamento conforme previsto no contrato. Porque se não foi comunicado nem aprovou, a Lodimex está em descumprimento contratual. Ele respirou fundo. Me mande uma cópia da cláusula agora. E o comprovante de que você foi desligada. Vou ligar para meu jurídico imediatamente. Obrigada, Dr. Henrique. Patrícia, ele disse antes de desligar, a voz mais suave. Sinto muito que estejam fazendo isso com você. Você sempre foi impecável conosco. Desliguei e enviei os documentos por e-mail. Depois me permiti um momento. Apenas um. Sentei na beira da cama, mãos tremendo levemente e deixei a adrenalina correr. Não chorei. Não comemorei. Apenas respirei. Porque a guerra ainda não tinha acabado. Tinha apenas começado. E eu sabia que Márcio e Renato não iam aceitar isso de forma pacífica. Eles iam tentar me desacreditar, me pressionar, talvez até ameaçar. Mas eu tinha algo que eles não tinham. Eu tinha a verdade. E tinha documentos que provavam cada palavra. 2 horas depois, meu telefone tocou. Número da Logimex. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Alô? Patrícia, aqui é o Renato. Preciso que você venha até a empresa agora. Temos que resolver essa situação. Que situação? Perguntei fingindo inocência. O mal-entendido sobre a Nova Trans, ele disse, tentando soar conciliador, mas falhando miseravelmente. Podemos conversar e chegar a um acordo. Renato, eu disse devagar, como se estivesse explicando algo para uma criança. Não há mal-entendido. Há um contrato que vocês descumpriram. E um cliente que não foi consultado. Se vocês querem resolver, sugiro que falem com seu departamento jurídico de verdade. Não comigo. Patrícia, não seja precipitada. A gente pode. Eu desliguei. Bloqueei o número. E sorri. Porque finalmente, depois de 15 anos sendo tratada como peça descartável, eu tinha virado a peça mais cara do tabuleiro. E eles acabavam de perceber que não tinham como me tirar sem pagar o preço. Sabe, tem uma coisa que aprendi ao longo desses anos todos no mundo corporativo. As pessoas subestimam quem não faz barulho, quem não bate na mesa, quem não grita em reuniões, quem simplesmente faz o trabalho. Elas acham que competência silenciosa é sinônimo de conformismo, mas não é. Às vezes é estratégia, você observa, documenta, constrói. E quando chega a hora, você não precisa gritar. Você apenas apresenta os fatos. E os fatos bem aplicados gritam por você. Se você está ouvindo isso e já passou por algo parecido, se já foi subestimada, ignorada ou tratada como se fosse descartável, eu quero que saiba uma coisa. Você não está sozinha. E sua história importa. Por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário contando sua experiência. Porque cada vez que alguém compartilha, a gente cria uma rede de pessoas que se recusam a aceitar injustiça caladas. E isso é poder de verdade. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando a Nova Trans resolveu agir. Dr. Henrique não era homem de meias medidas.
48 horas depois da nossa ligação, recebi uma cópia de um e-mail que ele tinha enviado diretamente para o CEO da Logimex, com cópia para Márcio e para o diretor jurídico. O assunto era simples e devastador: descumprimento contratual grave e solicitação de esclarecimentos imediatos. Eu li aquele e-mail 3 vezes, saboreando cada frase. Dr. Henrique era cirúrgico. Ele citava a cláusula específica, mencionava a data da minha demissão e exigia explicações formais em 72 horas. Caso contrário, a Novatrans consideraria o contrato automaticamente rescindido, com aplicação imediata da multa de 3 milhões de reais. E mais, ele mencionava que estava reavaliando a continuidade da parceria mesmo que a situação fosse regularizada. Tradução: vocês me desrespeitaram e agora vão pagar caro por isso. Meu telefone explodiu. Mensagens no WhatsApp, ligações, e-mails. Todos da Logimex, todos desesperados. Ignorei metade. Respondi a outra metade com educação gelada. Infelizmente, não posso comentar sobre assuntos contratuais enquanto minha rescisão não for regularizada. Sugiro que procurem orientação jurídica adequada. Era mentira, claro. Eu podia comentar o quanto quisesse, mas fazer eles se contorcerem era parte do processo. Deixá-los sentir o peso da própria incompetência. Na quinta-feira, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi por curiosidade. Patrícia Moreira, uma voz feminina, profissional. Sim, meu nome é Carla Mendes, sou advogada especializada em direito trabalhista. Recebi seu contato através de uma conhecida em comum. Ouvi falar da sua situação na Logimex. Gostaria de conversar? Fiquei em silêncio por um segundo. Não tinha procurado advogado ainda. Estava esperando para ver até onde a Logimax iria sozinha. Mas talvez fosse hora de ter alguém do meu lado oficialmente. Como soube da minha situação? Perguntei cautelosa. Digamos que o mercado de logística em São Paulo é menor do que parece, e que pessoas competentes demitidas injustamente chamam a atenção, principalmente quando envolvem contratos milionários. Sorri. Gosto da sua honestidade. Podemos marcar um café? Amanhã, 10 horas, na padaria perto da estação Faria Lima? Perfeito. E Patrícia? Sim? Não assine nada até conversarmos. Nem sob pressão, nem com promessas. Pode deixar, respondi. E desliguei com a sensação de que as coisas estavam finalmente se encaixando. Carla era tudo o que eu precisava. Direta, experiente e com um histórico de vitórias em processos trabalhistas contra empresas que achavam que podiam atropelar funcionários. Nos encontramos na sexta de manhã. Ela chegou pontual, talher azul marinho, pasta de couro e um aperto de mão firme. Sentamos, pedimos café e ela foi direto ao ponto. Me conta tudo, do começo. Contei, cada detalhe. A reunião, a demissão, a oferta ridícula de rescisão, a cláusula da Novatrans, a ligação para o Dr. Henrique. Ela anotava tudo, fazendo perguntas pontuais, mas sem interromper o fluxo. Quando terminei, ela fechou o caderno e me olhou nos olhos. Você tem tudo documentado? Tudo. Contratos, e-mails, renovações, até anotações de reuniões. Ela sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso de quem acabou de encontrar ouro. Patrícia, você não precisa de mim para ganhar esse caso. Você já ganhou. Mas eu posso garantir que você ganhe o máximo possível. E que eles paguem cada centavo que te devem. Quanto você acha que vale? Perguntei. Ela pegou uma caneta e fez cálculos rápidos no guardanapo. Rescisão completa, aviso prévio, férias proporcionais, 13º, multa do FGTS. Isso é básico. Mas considerando que você tem 15 anos de casa e que eles te demitiram para cortar custos enquanto a empresa está lucrando, podemos alegar demissão discriminatória e pedir indenização por danos morais. Quanto? Entre 200 e 400 mil reais, dependendo do juiz. Engoli seco. 400 mil? Isso sem contar, ela continuou, que você pode processar pessoalmente o Renato por assédio moral. Aquela frase sobre mulheres não negociarem, isso é discriminação de gênero explícita. Se você tiver testemunhas ou alguma forma de provar, podemos adicionar mais uns 50 mil. Eu tinha. Tinha e-mails onde ele me destratava, tinha mensagens em grupos onde ele fazia piadas sobre mimimi feminino. Tinha até uma gravação de reunião onde ele interrompeu 3 mulheres seguidas e disse que éramos emotivas demais para decisões estratégicas. Tenho provas, eu disse, voz firme.
Ótimo, Carla respondeu. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar uma notificação extrajudicial. Vamos dar a eles uma última chance de resolver isso de forma civilizada. Se aceitarem, você sai com uma indenização justa e eu cobro meus honorários como percentual. Se recusarem, entramos na justiça e pedimos o dobro. De qualquer forma, você ganha. Apertei a mão dela novamente, dessa vez com mais força. Vamos em frente. A notificação foi enviada na segunda-feira seguinte. Carla redigiu com precisão cirúrgica. Listou todas as irregularidades, todas as provas e fez um pedido formal. Rescisão completa nos termos da CLT, indenização por danos morais no valor de R$ 350 mil e retratação pública assinada por Márcio e Renato, admitindo conduta inadequada. Prazo para resposta, 10 dias úteis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nem Márcio, nem Renato, nem o RH entraram em contato. Eles estavam claramente reunidos com o jurídico, tentando encontrar uma saída. Mas não havia saída. Eu tinha construído as paredes daquela armadilha ao longo de 15 anos. Tijolo por tijolo, documento por documento. E agora eles estavam presos dentro. No 8º dia, recebi uma ligação. Número do escritório do CEO. Atendi. Patrícia, aqui é o Alexandre Carvalho. Podemos conversar? Alexandre era o CEO, um homem que eu tinha visto pessoalmente talvez 5 vezes em 15 anos. Ele não descia para o operacional, não se misturava. Ficava na cobertura, literalmente no último andar, tomando decisões baseadas em relatórios que outras pessoas escreviam. Claro, doutor. Alexandre, estou ouvindo. Olha, ele começou, voz cansada. Eu não sabia dos detalhes da sua demissão. Márcio me apresentou como uma reestruturação de rotina. Quando vi o e-mail da Novatrans, comecei a investigar e percebi que cometemos erros graves. Erros, repeti, deixando a palavra pairar no ar. Alexandre, com todo respeito, erro é esquecer de responder um e-mail. O que aconteceu comigo foi demissão deliberada, desrespeito contratual e discriminação. Ele suspirou. Eu sei. E quero corrigir isso. Estou disposto a te reintegrar. Mesmo cargo, mesmo salário. E podemos conversar sobre uma compensação adicional pelos transtornos. Fiquei em silêncio. Não porque estava considerando, mas porque queria que ele sentisse o peso da minha resposta. Dr. Alexandre, eu disse finalmente, eu passei 15 anos sendo invisível nessa empresa, fazendo o trabalho que ninguém mais queria fazer, construindo relacionamentos que salvaram contratos. E no primeiro sinal de corte de custos, fui descartada, sem conversa, sem respeito. Agora vocês querem que eu volte porque perceberam que sou cara demais para perder. Mas não sou mais funcionária da Logimex, sou o maior problema que vocês têm. E vou resolver esse problema do meu jeito. Desliguei. E dessa vez, não tremi. Apenas sorri. Porque a guerra tinha acabado de virar massacre. A resposta oficial da Logimex chegou no 10º dia, exatamente no limite do prazo. Carla me ligou assim que recebeu. Eles aceitaram, ela disse. E eu podia ouvir a satisfação na voz dela. Mas com condições. Sempre tem condições. Respondi, já esperando. Quais? Eles concordam com a rescisão completa nos termos da CLT, concordam com a indenização, mas oferecem 250 mil em vez de 350, e se recusam a fazer retratação pública, querem manter tudo sob confidencialidade. Típico, eu disse, querem comprar meu silêncio. Exatamente. Mas aqui está o detalhe interessante, eles colocaram uma cláusula adicional. Se você aceitar, eles se comprometem a pagar tudo em até 15 dias e a fornecer carta de referência positiva assinada pelo CEO. Parei para pensar. 250 mil não eram 350, mas ainda era uma quantia significativa. Mais importante, era uma vitória clara. Eles estavam admitindo culpa, mesmo que indiretamente. E quanto à Novatrans? Perguntei. Isso é o melhor, Carla respondeu. Eles renovaram seu contrato com você como consultora externa. Dr. Henrique disse que não confia mais na Logimex para gerenciar a conta sozinha. Então você vai prestar serviço direto para eles, por fora, com pagamento em dobro do que recebia antes. Respirei fundo. Dr. Henrique tinha feito mais do que me apoiar. Tinha me dado uma saída profissional, uma forma de continuar trabalhando sem depender da Logimex. Aceite a proposta deles, eu disse, mas com uma mudança. Carla riu.
Eu sabia que você ia fazer isso. O que você quer? 300 mil. Não 250. Se eles querem confidencialidade, vão pagar por ela. E eu quero a carta de referência assinada não só pelo CEO, mas também por Márcio, reconhecendo publicamente minha contribuição para a empresa. Carla ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Você é má. Eu adoro. Vou enviar a contraproposta agora. 2 horas depois, eles aceitaram, sem discussão, sem tentar negociar. Apenas um e-mail seco do departamento jurídico confirmando os termos. Pagamento de 300 mil em 10 dias úteis, rescisão completa, carta de referência conforme solicitado e acordo de confidencialidade bilateral. Eu tinha vencido. Não apenas vencido. Tinha esmagado. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque Renato, o advogado arrogante que tinha dito que mulher nenhuma negociava severance ali, estava prestes a descobrir que suas palavras tinham consequências. Carla tinha arquivado separadamente um processo individual contra ele. Não pela Logimax, por danos morais pessoais. A acusação era simples: assédio moral, discriminação de gênero e criação de ambiente de trabalho hostil. As provas eram abundantes. E-mails, mensagens, gravações, tudo time estampado, tudo documentado. Renato foi notificado 1 semana depois do acordo com a Logimax, e dessa vez ele não tinha da empresa para protegê-lo. Era ele contra as provas, e as provas eram incontestáveis. Tentou me ligar. Bloqueei. Tentou mandar mensagem. Ignorei. Tentou marcar reunião através de terceiros. Recusei. A única comunicação que aceitei foi através da Carla, e a mensagem foi clara. Ou ele aceitava pagar 50 mil reais de indenização e assinava um termo se comprometendo a nunca mais trabalhar em posição de liderança sobre mulheres. Ou o processo ia para a justiça e se tornava público. Ele aceitou em 48 horas. Porque homens como Renato são corajosos apenas quando têm poder. Quando esse poder é retirado, eles são exatamente o que sempre foram: covardes. O dia do pagamento foi surreal, não houve cerimônia, não houve despedidas emocionadas. Apenas uma transferência bancária, fria e eletrônica. 300 mil reais. Mais os acertos trabalhistas. Mais os 50 mil do processo contra Renato. No total, 423 mil reais. Eu olhei para o extrato bancário na tela do meu celular e não senti euforia. Senti justiça, porque aquele dinheiro não era um presente, era o preço que eles pagaram por me subestimar, por achar que eu ia aceitar migalhas, por achar que eu não tinha ferramentas para lutar. Mas eu tinha. Tinha anos de experiência, documentação meticulosa e algo que eles nunca tiveram: paciência. A carta de referência chegou 2 dias depois, assinada por Alexandre e por Márcio. Lia-se como um elogio corporativo padrão, mas para mim cada palavra era uma admissão de erro. Patrícia Moreira foi uma profissional exemplar durante seus 15 anos na Logimax. Sua dedicação, competência técnica e habilidade de gestão de relacionamentos estratégicos foram fundamentais para o sucesso de diversos contratos de alto valor. Recomendamos Patrícia sem reservas para qualquer posição de liderança em gestão de contas ou operações logísticas. Dobrei a carta, guardei em uma pasta transparente e arquivei. Não porque precisava dela para conseguir trabalho, mas porque era a prova física de que eles tinham sido forçados a reconhecer o que sempre negaram: meu valor. Liguei para minha mãe naquela noite. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Filha, tudo bem? Tudo resolvido, mãe. Consegui. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, ouvi o soluço contido. Eu sabia que você conseguiria. Sempre soube. Você é forte demais para eles te quebrarem. Não chorei. Mas senti o peso de 15 anos de invisibilidade finalmente saindo dos meus ombros. Obrigada por acreditar, eu disse. Sempre, ela respondeu. Agora vai comemorar. Você merece. Desliguei e me servi de um vinho. Não era caro, não era importado. Era apenas um vinho comum, daqueles que você compra no supermercado. Mas, naquela noite, ele tinha gosto de vitória. Sentei na varanda do meu apartamento, olhando as luzes da cidade piscando ao longe, e pensei em todas as mulheres que passaram pelo que passei, que foram demitidas sem explicação, que foram humilhadas em reuniões, que ouviram frases como mulher não negocia e engoliram caladas porque precisavam do emprego, porque tinham contas para pagar, porque não tinham rede de apoio. Eu tive sorte. Tive Carla, tive Dr. Henrique, tive 15 anos de documentação obsessiva.
Mas quantas não têm? Quantas são apagadas sem deixar rastro? Resolvi que parte daquele dinheiro ia para isso, para ajudar outras mulheres, para financiar consultorias jurídicas, para criar redes de apoio. Porque vingança individual é satisfatória, mas mudança coletiva é transformadora. A última vez que vi Márcio foi por acaso. 3 meses depois do acordo, eu estava em um evento de logística no centro de São Paulo. Fui convidada pela Nova Trans como consultora externa, agora oficialmente registrada como prestadora de serviços. Márcio estava lá também, representando a Lodimax. Nossos olhares se cruzaram no coquetel. Ele hesitou, depois caminhou até mim. Patrícia, ele começou, voz baixa. Eu queria me desculpar pelo jeito que as coisas foram conduzidas. Olhei para ele sem expressão, não com raiva, não com rancor, apenas com indiferença. Márcio, eu disse calmamente. Você não está se desculpando porque se arrepende. Está se desculpando porque perdeu. Se eu tivesse aceitado os 15 dias e saído calada, você nem lembraria meu nome hoje. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Não precisa dizer mais nada. Eu já superei. Você é só mais um homem que subestimou a mulher errada. Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás, porque ele não merecia mais nem um segundo do meu tempo. Renato, soube depois por uma conhecida do RH, foi demitido 6 meses depois do acordo. Não oficialmente por causa do processo, claro. Oficialmente foi reestruturação. Mas todos sabiam a verdade. A Logimax não podia se dar ao luxo de manter um advogado processado por discriminação. A reputação da empresa já estava abalada internamente, e Renato tinha se tornado um risco. Não senti pena, senti apenas que o universo, de vez em quando, acerta as contas. Hoje, 2 anos depois, eu tenho minha própria consultoria. Trabalho com 3 clientes grandes, incluindo a Nova Trans, que renovou comigo por mais 2 anos. Ganho quase o triplo do que ganhava na Logimax. Tenho horários flexíveis, trabalho de casa quando quero e nunca mais preciso pedir permissão para tirar férias. Mas o mais importante não é o dinheiro, é o respeito. Quando entro em uma reunião agora, as pessoas me ouvem. Não porque sou barulhenta, não porque bato na mesa, mas porque construí uma reputação sólida baseada em competência e resultados. E quando alguém tenta me interromper, eu simplesmente levanto a mão e digo com calma, eu ainda não terminei. E eles esperam, porque aprenderam que subestimar mulheres silenciosas é um erro caro, muito caro. Recebi uma mensagem no LinkedIn mês passado, era de uma mulher que tinha trabalhado comigo na Logimax. Patrícia, não sei se você lembra de mim, mas eu só queria agradecer. Quando você saiu e conseguiu aquele acordo, isso mudou tudo aqui dentro. Eles ficaram com medo, pararam de demitir pessoas sem critério, melhoraram as condições. Você não imagina o impacto que teve. Eu lembrava dela, uma analista júnior, tímida, competente. Sempre ficava quieta nas reuniões. Respondi, eu lembro sim, e fico feliz que as coisas melhoraram. Mas lembra disso, quem mudou a empresa não fui eu. Foi o medo que eles sentiram de serem responsabilizados. Continue documentando tudo. Continue se valorizando. E se um dia precisar, você sabe onde me encontrar. Ela respondeu com um emoji de coração. E eu sorri. Porque no final, a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir algo tão sólido que eles nunca mais consigam te tocar. É virar a referência. A prova viva de que subestimar alguém pode custar muito mais do que um acordo financeiro. Pode custar a reputação inteira. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre vencer uma batalha dessas. Não é que você acorda no dia seguinte e tudo está perfeito. Não é que a raiva desaparece de uma hora para outra. Não é um final hollywoodiano onde você cavalga para o pôr do sol com a música triunfal tocando ao fundo. A verdade é mais silenciosa. É acordar e perceber que você não está mais com medo. É abrir o e-mail e não sentir o estômago se revirar. É ver o nome da empresa antiga em algum lugar e não sentir absolutamente nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas indiferença. E isso, essa indiferença, é a vitória real. Nos primeiros meses depois do acordo, eu ainda sonhava com a Logimax. Sonhos onde eu estava de volta naquela sala de reuniões fria, com Márcio e Renato me encarando. Mas nos sonhos eu não conseguia falar. A voz não saía. Era como se tudo tivesse sido ilusão e eu ainda estivesse presa. Acordava suada, coração acelerado. Mas aí eu olhava para o lado, via meu celular na mesa de cabeceira, abria o aplicativo do banco e via o saldo. R$ 423 mil não mentem.
Eles são reais, são tangíveis, são a prova de que eu não sonhei, de que eu venci. Com o tempo, os sonhos pararam, e no lugar deles veio clareza. Comecei a consultoria devagar, não queria crescer rápido demais, queria construir algo sustentável, algo que fosse meu, de verdade. Registrei minha empresa, abri conta PJ, contratei uma contadora, tudo certinho, tudo documentado, porque velhos hábitos não morrem. E eu sabia que documentação salva vidas profissionais. O primeiro cliente, além da Nova Trans, foi uma empresa de e-commerce que precisava reestruturar a logística de entregas. Me encontraram através de indicação. O CEO era uma mulher. Isso fez diferença. Ela não me testou. Não questionou minha experiência, apenas perguntou o que eu precisava para começar e quanto tempo levaria. Fechamos contrato em 1 semana. O trabalho foi desafiador, mas gratificante. Montei uma operação do zero, treinei equipe, implementei processos e no final de 6 meses a eficiência de entrega deles tinha subido 32%. Eles renovaram por mais 1 ano e me indicaram para outros 3 clientes. Foi aí que percebi. Eu não precisava da Logimex, nunca precisei. O que eu precisava era de espaço para mostrar do que era capaz. E agora eu tinha. Comecei a dar palestras também, pequenas no começo. Em eventos de RH, em workshops de compliance, em encontros de mulheres empreendedoras, falava sobre documentação, sobre direitos trabalhistas, sobre como se proteger em ambientes corporativos tóxicos. As pessoas ouviam e depois vinham me procurar. Patrícia, como faço para provar que estou sendo assediada? Patrícia, meu chefe está me ameaçando de demissão. O que devo fazer? Patrícia, assinei um acordo e acho que fui enganada. Posso reverter? Eu respondia todas, com paciência, com clareza, porque sabia que cada uma daquelas mulheres era eu há 3 anos, perdida, com medo, sem saber por onde começar. E se alguém tivesse me orientado antes, talvez eu não tivesse passado por tanto sofrimento desnecessário. Foi em uma dessas palestras que conheci Júlia. Ela estava na plateia, no fundo, anotando tudo. Depois do evento, ela me abordou. Patrícia, meu nome é Júlia. Trabalho em uma multinacional de tecnologia há 8 anos e estou passando exatamente pelo que você passou. Sentamos em uma cafeteria próxima. Ela me contou tudo. O chefe que a humilhava em reuniões, a equipe que a ignorava. A avaliação de desempenho negativa que apareceu do nada, claramente fabricada para justificar uma demissão futura. E, claro, os comentários misóginos, as piadas sobre TPM, as insinuações de que ela só tinha conseguido a promoção porque o diretor anterior gostava dela. Você está documentando? Perguntei. Ela negou com a cabeça. Eu não sabia que precisava. Passamos 2 horas naquela cafeteria. Ensinei a ela tudo o que eu tinha aprendido. Como salvar e-mails de forma segura. Como gravar reuniões legalmente. Como anotar datas, horários, nomes de testemunhas. Como identificar cláusulas contratuais que poderiam ser usadas a favor dela. 3 meses depois, Júlia me ligou. Patrícia, eles tentaram me demitir ontem, mas eu estava preparada. Mostrei tudo que documentei. Eles recuaram na hora. Agora estão me oferecendo transferência para outra área com aumento de salário. Você salvou minha carreira. Eu não salvei, eu respondi. Você salvou. Eu só te dei as ferramentas. Mas aquela ligação mudou algo em mim, porque percebi que minha história não era só minha, era de milhares de mulheres. E se eu podia ajudar, mesmo que fosse uma por vez, então tudo que passei tinha valido a pena. Criei um grupo no WhatsApp, Mulheres na Luta Corporativa. Comecei com 10 pessoas. Hoje são 230. É um espaço seguro onde elas compartilham experiências, tiram dúvidas, pedem orientação. Eu modero quando posso. Mas o mais bonito é ver elas ajudando umas às outras. Uma advogada do grupo oferecendo consulta gratuita. Uma psicóloga dando apoio emocional. Uma jornalista orientando sobre como tornar casos públicos sem se expor demais. É uma rede de mulheres que se recusam a ser invisíveis, que se recusam a aceitar migalhas, que aprenderam, do jeito mais difícil, que competência silenciosa não é fraqueza, é estratégia. E olha, sei que nem todo mundo vai ter o final que eu tive. Sei que nem todas vão conseguir um acordo milionário. Sei que algumas vão ter que escolher entre lutar e sobreviver. E que sobreviver às vezes significa engolir a injustiça e seguir em frente. Mas também sei que cada vez que uma mulher documenta um abuso, cada vez que uma se recusa a assinar um acordo abusivo, cada vez que uma levanta a mão e diz não, ela está mudando o jogo. Pode não ser imediato, pode não ser espetacular,
mas é real e é poderoso. Se você está lendo isso agora, se está passando por algo parecido, quero que saiba 3 coisas. Primeiro, documente tudo. E-mails, mensagens, gravações, datas, nomes, tudo. Segundo, procure ajuda. Advogado, sindicato, grupo de apoio. Você não precisa lutar sozinha. Terceiro, não aceite migalhas. Você vale mais do que eles querem te fazer acreditar. E se você já passou por isso, se já venceu sua batalha, ou se ainda está lutando, eu quero ouvir sua história. Deixa aqui nos comentários. Conta o que aconteceu. Como você se sentiu? O que fez para se proteger? Porque cada relato é uma luz para outra pessoa que está na escuridão. E quanto mais a gente compartilha, mais forte a gente fica. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque a luta não acaba quando uma de nós vence. A luta continua até que todas sejam respeitadas. E enquanto isso não acontecer, eu vou continuar contando essas histórias. Vou continuar expondo a podridão corporativa. Vou continuar lembrando que mulheres silenciosas não são fracas, são estratégicas. E quando atacam, atacam para valer. Agora deixa eu te contar o último capítulo dessa história. O dia em que tudo realmente se fechou. 1 ano e meio depois do acordo, recebi um convite inesperado. Era da Associação Brasileira de Logística, uma entidade que reúne os principais executivos do setor. Eles estavam organizando um painel sobre gestão de crises em contratos estratégicos e queriam que eu fosse uma das palestrantes. Hesitei, não porque tinha medo de falar em público, mas porque sabia que a Logimex seria uma das patrocinadoras do evento. Havia chances reais de eu cruzar com Márcio, ou pior, de ter que dividir o palco com alguém da empresa. Conversei com Carla sobre isso. Vai, ela disse sem hesitar. Mostra para eles que você não só sobreviveu, você evoluiu. Você virou referência. Aceitei o convite. O evento seria em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. 2 dias de palestras, networking, painéis. Eu estava escalada para o 2º dia, das 10 às 11 da manhã. Tema: como proteger contratos estratégicos em períodos de reestruturação corporativa. Era quase poético. Cheguei no dia do evento com 1 hora de antecedência, roupa impecável, apresentação revisada 3 vezes, confiança inabalável. O auditório estava cheio, mais de 300 pessoas, executivos, gerentes, consultores, todos ali para aprender, para entender como não cometer os erros que outros cometeram. Subi no palco e ajustei o microfone. Olhei para a plateia e foi aí que o vi. Márcio, sentado na 5ª fileira, braços cruzados, expressão neutra. Ao lado dele, um homem que eu não conhecia, provavelmente o substituto de Renato. Não desviei o olhar. Sorri. E comecei. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Moreira, sou consultora em gestão de contratos logísticos e hoje vou falar sobre algo que muitas empresas ignoram até ser tarde demais: a importância de entender os detalhes invisíveis dos seus próprios contratos. Passei a hora seguinte desfiando casos reais, obviamente sem citar nomes, mas qualquer pessoa minimamente atenta sabia que eu estava falando da Logimex. Falei sobre cláusulas de estabilidade operacional, sobre como um cliente pode blindar sua operação exigindo continuidade de equipe, sobre como demissões precipitadas podem gerar multas milionárias e sobre como empresas que não respeitam seus próprios contratos acabam perdendo não só dinheiro, mas credibilidade. Vi Márcio se remexer na cadeira. Vi o outro homem cochichar algo no ouvido dele, mas continuei, implacável. Calma, cirúrgica. No final, abri para perguntas. 3 mãos se levantaram. A primeira era de uma mulher. Patrícia, como uma profissional, pode se proteger individualmente quando percebe que a empresa está prestes a cometer um erro estratégico desse tipo? Documentação, respondi sem hesitar. E-mails, contratos, atas de reunião. Se você vê algo errado acontecendo, registre. Não de forma acusatória, mas de forma profissional. Mande e-mails de confirmação. Peça esclarecimentos por escrito. Porque um dia esses documentos podem ser a diferença entre uma demissão injusta e um acordo justo. Aplausos. A segunda pergunta era de um homem mais velho. Mas as empresas não têm o direito de reestruturar quando necessário? Tem, respondi. Mas tem que fazer isso respeitando contratos, leis trabalhistas e acordos com clientes. Reestruturação não é desculpa para atropelamento.
é estratégia. E estratégia exige planejamento, não impulsividade. Mais aplausos. A terceira mão que se levantou foi a de Márcio. Meu coração não acelerou, não senti raiva, apenas curiosidade. Patrícia, ele começou, voz firme, mas sem agressividade. Você falou sobre multas contratuais. Mas e quando a reestruturação é inevitável? Quando a empresa realmente não tem escolha? Olhei diretamente nos olhos dele. Márcio, sempre tem escolha. A questão é se a empresa está disposta a pagar o preço da escolha que faz. Se você demite alguém estratégico sem planejar, você paga. Se você ignora cláusulas contratuais, você paga. Se você trata funcionários como descartáveis, eventualmente você paga. A diferença é que algumas empresas pagam com dinheiro, outras pagam com reputação. E as piores pagam com as duas coisas. Silêncio. Depois, uma salva de palmas que começou tímida e foi crescendo. Márcio não aplaudiu. Apenas acenou com a cabeça, levemente, e se levantou. Saiu do auditório. Não o vi mais naquele dia. Depois da palestra, fui cercada. Cartões de visita, pedidos de conexão no LinkedIn, convites para consultorias. Uma executiva de uma grande varejista me puxou de lado. Patrícia, eu sei que você estava falando da Logimex, todo mundo sabe, e quero que saiba que sua história virou lenda no mercado. Você é um exemplo. Agradeci, constrangida. Não queria ser lenda, queria apenas ser respeitada, mas percebi que às vezes uma coisa leva a outra. Naquela noite, jantei sozinha em um restaurante tranquilo. Pedi um risoto, uma taça de vinho e fiquei ali, olhando pela janela, vendo a cidade pulsar. Pensei em tudo o que tinha acontecido. A demissão, o desespero inicial, a descoberta da cláusula, a luta, a vitória. E agora ali sendo convidada para palestrar sobre a própria história que quase me destruiu. Tinha algo de surreal, mas também tinha algo de justo. Meu celular vibrou. Mensagem de Júlia, a mulher que eu tinha ajudado meses atrás. Patrícia, acabei de ver o vídeo da sua palestra que alguém postou no LinkedIn. Você arrasa. Obrigada por ser quem você é. Sorri. Respondi. Obrigada por me lembrar porque eu faço isso. E foi naquele momento que entendi. Eu não tinha vencido por causa do dinheiro. Não tinha vencido porque Márcio saiu do auditório constrangido. Eu tinha vencido porque transformei dor em propósito. Transformei humilhação em poder. Transformei invisibilidade em influência. E agora, outras mulheres estavam fazendo o mesmo. Pagando a conta, chegou. Deixei gorjeta generosa. Paguei e saí caminhando pelas ruas de São Paulo, sentindo o vento frio da noite no rosto. Não estava mais com medo. Não estava mais com raiva. Estava em paz. E isso, percebi, era o verdadeiro checkmate. Não destruir quem te machucou, mas construir algo tão sólido que eles se tornam irrelevantes. Tão pequenos que você nem lembra mais porque um dia eles pareciam gigantes. 3 anos depois da demissão, recebi um e-mail que me pegou de surpresa. Era do departamento de RH da Logimex. Não reconheci o nome da pessoa que assinou. Provavelmente alguém novo, que nem sabia direito da minha história. O assunto dizia, convite para retorno como consultora sênior. Eu ri, alto, sozinha no meu escritório. Porque a ironia era deliciosa. Abri o e-mail. Era formal, polido, quase impessoal. Dizia que a Logimex estava implementando um novo programa de compliance e gestão de contratos estratégicos, que reconheciam minha expertise no setor, que gostariam de conversar sobre uma possível parceria. O valor oferecido era 3 vezes o que eu ganhava como funcionária. Fechei o e-mail sem responder. Não imediatamente. Deixei aquilo marinar por 2 dias, porque queria ter certeza de que minha decisão não era emocional. Queria que fosse estratégica. No 3º dia, respondi. Prezada equipe de RH, agradeço o convite. No entanto, minha agenda de consultorias está completa para os próximos 18 meses. Sugiro que busquem outros profissionais igualmente qualificados. Desejo sucesso na implementação do programa. Atenciosamente, Patrícia Moreira. Não foi vingança. Foi simplesmente a constatação de que eu não precisava mais deles, de jeito nenhum, e que meu tempo agora valia muito mais do que qualquer quantia que eles pudessem oferecer. A consultoria cresceu. Contratei 2 assistentes, depois uma sócia. Alugamos uma sala comercial pequena, mas bem localizada. Colocamos o nome na porta. Moreira Consultoria Estratégica. Não era ostentoso, mas era meu.
Nosso primeiro grande case foi com uma empresa do Nordeste que estava à beira de perder o maior contrato da história dela por causa de má gestão documental. Passamos 6 meses lá. Reestruturamos tudo, treinamos equipes, implementamos processos. No final, não só salvamos o contrato, como conseguimos renovação por mais 3 anos. O CEO nos enviou uma carta de agradecimento manuscrita. Emoldurei e coloquei na parede do escritório. Não por ego, mas como lembrete. Lembrete de que o trabalho bem feito fala por si, de que competência não precisa de gritos, de que resultados valem mais que discursos. Comecei a receber convites para dar entrevistas, podcasts sobre carreira, programas de TV sobre empreendedorismo feminino, matérias em revistas de negócios. Aceitei alguns, recusei outros, porque aprendi que exposição pela exposição não constrói nada. Mas usar minha voz para ajudar outras pessoas, isso sim faz diferença. Em uma dessas entrevistas, a jornalista me perguntou: Patrícia, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, o que seria? Pensei por um momento. Nada, respondi, porque tudo que passei me trouxe até aqui. E aqui, agora, eu sou exatamente quem quero ser. Ela sorriu. E a demissão? Você se arrepende de ter processado? Não, eu disse sem hesitar. Mas também não fico remoendo. Aquilo foi um capítulo. Foi necessário. Foi doloroso. Mas acabou. E eu escolho olhar para frente. Porque o passado não me define. O que eu construí depois dele, sim. A entrevista viralizou. Recebi centenas de mensagens. Mulheres contando suas histórias. Homens também, alguns pedindo desculpas por comportamentos passados. Jovens profissionais pedindo conselhos. Respondi todas que pude, porque sei o que é se sentir sozinha em uma batalha dessas. E se minha história pode ser uma luz, então vale a pena compartilhar. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente. Vejo a mulher que eu era. Invisível, competente, mas invisível. Trabalhando dobrado, sendo ignorada. Carregando a empresa nas costas enquanto outros levavam o crédito. E vejo a mulher que me tornei. Respeitada, ouvida, valorizada. Não porque mudei quem sou, mas porque criei um espaço onde ser quem sou é suficiente. A última vez que ouvi falar da Logimex foi há 6 meses. Um ex-colega me ligou. Patrícia, você não vai acreditar. Márcio foi demitido. Levantei a sobrancelha. Sério? O que aconteceu? Ele tentou fazer a mesma coisa com outro cliente grande. Ignorou cláusulas contratuais, demitiu gente-chave sem avisar. O cliente processou. Deu uma confusão enorme. O conselho não teve escolha. Senti uma pontada de algo. Não era alegria, não era pena. Era apenas a confirmação de que padrões se repetem. Pessoas que não aprendem eventualmente pagam. E você? Ele perguntou. Como estão as coisas? Bem, respondi. Muito bem. Desliguei e voltei ao trabalho, porque minha vida não girava mais em torno da Logimex, não girava em torno de Márcio, de Renato, de ninguém que tentou me diminuir. Girava em torno de propósito, de construir, de ajudar, de provar todos os dias que mulheres silenciosas não são fracas, são estratégicas. E quando decidem agir, não fazem barulho, fazem história. Então, se você chegou até aqui, se ouviu essa história inteira, eu quero te dizer uma coisa. Não importa onde você está agora. Se está no fundo do poço, se acabou de ser demitida, se está sendo humilhada em reuniões, se está pensando em desistir. Não desiste. Documenta. Planeja. Respira fundo. E na hora certa, age. Porque a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir algo tão sólido que eles se tornam completamente irrelevantes. É se tornar a referência. A prova viva de que subestimar alguém pode ser o erro mais caro que alguém comete. E quando você chegar lá, quando olhar para trás e ver tudo que superou, você vai entender que o checkmate não foi deles, foi seu. Sempre foi seu. Obrigada por acompanhar essa jornada. Se inscreve, compartilha e lembra. Você é mais forte do que imagina. E sua história também merece ser contada.